É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Olha aí, ó. O que tá acontecendo? Ai, deixa eu tomar um vinhozinho aqui, que coisa tá pesada, né? Eita, tá pesada mesmo. Aí, ó, mais pra frente do vídeo, tem mais vinho. Não acabou por aí, não. Ai, meu Deus. Ó, risada alegre. Que é isso? Olha, mais vinho. Rapaz. Olha a chapiscadinha na boca. Olha só o que ele fala aqui. Daí que ela termina, ela vai assim, ó. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Vânia Moore, que por mais de 7 anos ataca pesadamente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, agora revela ao seu público que vai pagar o dízimo para essa mesma igreja que ela viveu a vida criticando. É isso mesmo que você ouviu. Ela disse que agora vai pagar o dízimo. Olha só aonde nós viemos parar. E aí, no vídeo onde ela explica toda essa situação, ela aparece com uma generosa porção de vinho em sua taça e dando goles nessa taça. Olha só o que está acontecendo. Vê aqui. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Olha aí, ó. O que tá acontecendo? Ai, deixa eu tomar um vinhozinho aqui, que coisa tá pesada, né? Eita, tá pesada mesmo. Aí, ó, mais pra frente do vídeo, tem mais vinho. Não acabou por aí, não. Revela. Eita. A crise é a prova. Eita. Ai, meu Deus. Que é isso? Ó, e tome mais vinho, chame. Eita. E aí, agora? Então, eu tô preocupado. Será que essas declarações têm alguma coisa a ver com o vinho? Né? Será que isso aconteceu ou não? Então você vai entender toda essa situação. E, para eu não ficar por baixo nessa situação, peguei aqui a minha taça também, o meu suco de uva, claro, né, evidentemente. Não vou quebrar a palavra de sabedoria, né, e vou tomar aqui também, que é muito bom nesse calor. Né? Então tá bom, perfeito. A gente vai falar sobre isso, ela vai fazer várias críticas acerca do dízimo e outros assuntos que ela discorda da igreja, vai explicar que história é essa dela estar pagando o dízimo e você vai entender tudo mais. Agora, você sabe que no canal eu anunciei faz um tempo de que nós teríamos 3 meses para nos tornar autossuficiente e que caso isso não acontecesse eu encerraria as atividades aqui do canal. Eu não falei brincando, eu falei sério, não foi nenhuma jogada de marketing para capturar a atenção das pessoas, sensibilizar elas ou algo nesse sentido. É real. Só que os membros que já estão no canal me mostraram e pediram para que eu insistisse um pouco mais e continuasse com esse objetivo de fazer esse canal se tornar autossuficiente. E eu, dentro dessa reflexão, eu vi que eu ainda não fiz tudo o que eu poderia fazer para atingir a nossa meta de membros que permite com que a gente continue caminhando aqui no canal. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, não serão mais 300 membros a nossa meta. Eu entendi que eu coloquei muito a régua lá em cima. A nossa meta agora será de 100. Então, nós temos 81 membros, a gente precisa chegar em 100. E, junto com o propósito do canal, que é modificar a percepção da sociedade brasileira acerca de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tudo que a gente já conquistou, ir em rádio evangélica, compartilhar a obra missionária, falar da igreja lá, ir em podcast para falar da igreja, colocar o nome da igreja na frente de vídeos do Silas Malafaia criticando, tanto no Google quanto no YouTube, e uma série de coisas que nós fizemos aqui, outra que eu lembrei agora, aparecer no canal do Nando Moura para compartilhar o evangelho, tudo isso que a gente fez. Além disso, eu entendi que para retribuir a você que é membro, a você que vai se tornar membro do canal também, eu queria te presentear com essa camisa do Leia o Livro de Mormon, conforme eu anunciei no último vídeo. Eu entendo que é justo que eu possa te retribuir te presenteando dessa forma, te dando a possibilidade de você conseguir uma dessas camisas. Nós vamos disponibilizar 3 camisas por mês. Essa é a negociação que a gente está fazendo com a CTR Brindes, né? Para que a gente consiga atingir isso daí. Por enquanto,
nós temos aqui, né, disponíveis, temos essa, temos algumas aqui. E se eu estou anunciando é porque vai acontecer muito em breve no canal, já estamos aí às portas, né? Então você faz parte do clube de membros, você tem a possibilidade de ganhar de presente essa camisa. Então tem aí o QR Code na tela, clube de membros, o próprio botão, né? O QR Code te dá acesso ao clube de membros, o botão também do Seja Membro, link na descrição e link no comentário fixado. Agora a gente vai falar a respeito das questões de Vânia Moura e por que ela está dizendo que vai pagar o dízimo para a Igreja de Jesus Cristo. Então, só dando uma introdução aqui, ela diz que vai pagar no lugar do marido dela, tá bom? Por isso que ela está fazendo isso. O marido dela é membro da igreja, ativo, e ela vai explicar essa história toda aqui pra gente. Eu vim ainda ativa, como membro ativo. Olá, meus amigos. Eu hoje quero pedir licença para você que já mandou a tua experiência aqui para mim há algum tempo e está esperando que ela seja contada. Eu hoje preciso falar sobre algo muito pessoal que está acontecendo, que pode servir de alerta para alguém que esteja numa situação semelhante à minha, viu? Eu vou ver se nos próximos dias eu posto um outro vídeo, um extra. Detalhe, Vânia Moura, ela liga o ventilador no vídeo dela, né? E fica um barulhinho de fundo. Eu aqui não ligo não, pra não prejudicar a tua audição aí, né? Com o vídeo. Mas ela liga lá, deve ser mais confortável assim, eu fico no paninho aqui. Vamos lá. Com uma das histórias, tá bom? Desculpa, mas hoje eu preciso desabafar contigo aqui. Eu já te comentei aqui, se você acompanha o canal, você conhece a minha história. Eu quando vim pra cá, eu vim ainda ativa, como membro ativo na igreja de Jesus Cristo São os Últimos Dias. Eu conheci aqui meu segundo marido em 2013, nós nos casamos no templo aqui, e eu continuei a frequentar a igreja até 2017, quando, por conhecimento, por ter conhecido coisas que eu não sabia em relação à igreja, eu decidi abandoná-la para nunca mais voltar. Então, assim, eu fui membro da igreja ativo por 35 anos pela fé. Eu abandonei a igreja por conhecimento. Muito bem, um primeiro ponto aqui no que ela falou, uma primeira observação. Então ela conta a história dela, de que ela chega aos Estados Unidos, né, casa-se com o segundo marido dela, e por ela supostamente conhecer coisas que ela não conhecia antes, ela se afasta da igreja. E vê só, essa é uma experiência muito comum, infelizmente, para muita gente que vai para os Estados Unidos, quando você lida com a imensidão de material que existe lá contra a igreja. É desproporcional com o que nós temos aqui. E se você não tem um testemunho firmemente alicerçado ali no momento e também um background, um conhecimento, aquilo te afeta de alguma maneira e infelizmente afetou ela de maneira terrível. É por isso que eu, a exaustão aqui no canal, falo de todos os assuntos possíveis. Porque uma vez que você sabe do que aquilo se trata, o efeito surpresa que aquilo te causaria é perdido. E aí não causa o chamado espanto na pessoa quando ela lida com aquele assunto. Aliás, o espanto é um objeto de estudo da filosofia. Tá? Vamos adiante aqui, vamos ver o que ela vai falar. Acontece que, como eu também já te expliquei aqui, apesar de ter sido muito... Outro ponto que eu esqueci de comentar, ela diz que saiu da igreja pelo conhecimento. Eu continuo na igreja pela fé e também pelo conhecimento, porque eu estudo os mesmos assuntos de crítica contra a igreja, ou a favor, ou que sejam mais complexos e que têm diversas nuances. Eu não encontrei motivos para me afastar da igreja, pelo contrário, eu encontro motivos para ter felicidade de continuar com o meu testemunho alicerçado no evangelho. Mas como você não levantou nenhum ponto específico, eu não vou responder também nada especificamente. Difícil para o meu marido no começo aceitar o fato de que eu estava abandonando a igreja para nunca mais voltar. Apesar de todo o choque, a gente conseguiu colocar a religião, aliás, o nosso relacionamento acima da religião. Então ele aceitou a minha
a minha decisão, respeitou, mas eu também respeito a decisão dele de permanecer firme na igreja. Coisa que não é fácil para nenhum dos dois. Porque sabendo que eu sei sobre a igreja, me dói ver o quanto a fé dele, a boa fé dele é explorada. Então vamos lá. Primeiro ponto, fico feliz que o relacionamento de vocês não tenha quebrado, mesmo com você se afastando da igreja e o seu marido continuando na igreja. Isso é muito bom. Cristo não quer desavença, mesmo nessa situação. Ele quer que vocês se amem, quer que vocês sejam felizes o tanto que vocês puderem. E isso é muito bom. Não tenho o que falar, isso não é ruim. Certo? Fico feliz por isso de verdade. Estou sendo absolutamente sincero aqui. E imagino que deve ser um desafio muito grande para vocês. Mas aí você aponta que a igreja explora o seu marido. A gente vai entender o porquê que você está argumentando isso. Né? Então, vamos lá. Se você acompanha aqui o canal, você também sabe que o meu marido é uma pessoa de um coração de ouro. Ele é uma pessoa extremamente generosa, ele serve. Ele é aquele tipo de pessoa que, se ele está dirigindo, ele passa por alguém que está pedindo, né, dinheiro, alguma coisa assim, ele para e pergunta se a pessoa está com fome. Isso é muito bom. Cristo faria isso. E se a pessoa diz que sim, ele vai, compra um lanche e traz para aquela pessoa. Eu já perdi as contas do número de vezes que ele fez isso e me contou que fez. Ele ajuda, está sempre pronto para ajudar quem quer que seja, no jardim, mudança, né? Ele é uma pessoa assim. E o que acontece é o seguinte: nos últimos meses, eu diria, talvez no último ano, ele parou de pagar o dízimo, apesar de sempre ter sido um dizimista integral, como eu. Então você vê só, ela primeiro apresenta qualidades do marido dela, e que de fato existem, a gente não tem nenhum motivo para duvidar, e aí ela tenta compensar isso, dizendo, olha, você já é tão bom, para que você precisa pagar o dízimo? Aí vê só, o dízimo, muitas vezes ele é uma questão que foi muito machucada por uma série de má administrações de igrejas e de corrupção de líderes religiosos, e isso é muito triste, né? A gente viu vários casos aí, e as pessoas, elas têm 300, 400, 500 milhões de pé atrás com essa questão. E isso é natural. Agora, quando você entende o dízimo da maneira correta, primeiro, ele é um mandamento de Deus. E junto com isso, ele suporta a missão da igreja. Templos, capelas, compartilhar o evangelho, trazer tudo de bom, incluindo a obra de caridade que a igreja faz também. Tá entendendo? Então, para você encontrar um problema na igreja, você teria que nos apontar se esse dinheiro está sendo utilizado de uma maneira incorreta, contrária aos princípios da igreja. Está sendo usado em casa de jogo do bicho? Está sendo usado em jogo do tigrinho? Está sendo usado em casa de prostituição? Está sendo usado em financiamento de tráfico de drogas? Então, isso daí teria que ser apresentado. Se tivesse, eu até gostaria que você fizesse uma investigação nesse sentido. Mas não tem nada materialmente nesse ponto. Você vai levantar algumas questões que eu vou lidar com elas aqui, mas a gente não encontra isso. Nem os sites que normalmente noticiam as finanças da igreja e tudo mais, Washington Post, né, e vários outros que fizeram esse trabalho, eles não apontam esse tipo de situação, tá? Nem em especulação. Mas vamos lá. Era quando frequentava a igreja. Eu consegui, conversando com ele, eu consegui explicar para ele que Deus estava satisfeito com as coisas que ele estava fazendo e que a igreja não precisava, que Deus não precisava do dinheiro dele, até porque a igreja usa o dinheiro que recebe do dízimo para investir. E eu falei para ele, tá aqui um shopping de luxo aqui em Salt Lake, você não pode negar a existência desse shopping de luxo bem em frente ao templo. Perfeito, ninguém está negando a existência de um shopping supostamente de luxo em frente ao templo. Mas vamos lá, você vê só, ela entende investimento como sendo algo terrível, maléfico e tenebroso. E aí primeiro ela fala que Deus não precisa do dinheiro, e de fato Deus não precisa, só que as coisas que são feitas na terra
precisam de dinheiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, reclamar de você usar dinheiro para fazer as coisas dentro de uma sociedade capitalista é a mesma coisa que você reclamar das coisas como eram feitas no feudalismo e querer que seja feito de outra maneira. Então, existe um problema de ódio ao dinheiro ou a um grande acúmulo aqui por parte da Vânia Moore e falta de entendimento de que o dinheiro ele não é bom e nem é ruim. A questão é como você utiliza ele, em que finalidade ele está sendo empregado ali. E, a respeito da igreja fazer investimentos, isso é maravilhoso. Com todas as letras e sílabas possíveis da palavra maravilhoso. Porque, numa sociedade capitalista, qualquer que seja a organização de ordem celestial, de ordem terrestre, seja, enfim, empresa, seja igreja, qualquer coisa, numa sociedade capitalista funciona da seguinte maneira: ou seu dinheiro está prosperando, ou ele está regredindo. Se a igreja tem um grande quadro de investimentos, um portfólio, como é falado, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque isso suporta as obras de caridade, suporta a missão da igreja, suporta a obra missionária, suporta um monte de outras coisas. Que são, não vou entrar nos detalhes em qual ponto que é usado, né? Porque você tem oferta de jejum, você tem o dízimo e tudo mais. Então, todo esse investimento que é feito dá suporte para a missão da igreja na Terra. Parece que Vânia Moore gosta da igreja na época de Joseph Smith, que era toda arrebentada, que devia a todo mundo, né? Que tinha suas propriedades confiscadas, que quebrava a todo momento, gerava revolta nos membros da igreja. Parece que ela gosta disso, né? Mas desde que se conseguiu aplicar os princípios de autossuficiência, quando foi criada lá, por exemplo, a Inside Peak, em 1997, que ela começou a fazer investimentos esses que, inclusive, apontados pelos críticos da igreja em jornais e mídia e tudo mais, que são investimentos seguros e constantes, desde 97, não foi investimento maluco que pode arrebentar tudo, não, foi sempre um investimento seguro ali, tranquilo, desde 97 até agora, pode ter dado esse montante. A gente não tem por confirmação da igreja, né? Isso são especulações. Uns falam que é um fundo de 100 bilhões, outros falam que é um fundo de menos, né? Mas sim, de fato tem investimento no Google, na Microsoft, na Apple, você encontra investimento em fazenda, tem o shopping, tem várias coisas e tá certo, é assim que tem que ser. Ai, desse mundo se todas as pessoas tivessem uma reserva, como isso seria maravilhoso. Não passaria dificuldades como as que você vai apresentar aqui no vídeo, né? Isso é muito importante, é um princípio que tanto vale para a igreja quanto vale para pessoas individualmente. Esses caras não precisam de dinheiro, eles não estão usando o dízimo para ajudar as pessoas com necessidade. Opa! Isso eu consegui. Agora você levantou um ponto. Ela falou com todas as letras que esses caras, os líderes da igreja, não estão usando o dinheiro para ajudar pessoas com necessidade, o dízimo, né? Mais especificamente dentro do que ela diz. Aí aqui a gente vai num relatório de 2023 das obras de caridade da igreja, tá? E diz assim, ó: em 2023, esse trabalho de bem-estar, autossuficiência, auxílio humanitário e serviço voluntário somou mais de $1 bilhão em gastos e 6 milhões de horas de voluntariado. Conforme detalhado no relatório de 2023 intitulado Cuidado dos Necessitados, os 4.119 projetos humanitários da igreja abençoaram pessoas em 191 países e territórios. Então, ou esses caras, os líderes da igreja, não fazem nada, não usam o dinheiro do dízimo para ajudar as pessoas, ou este relatório aqui está correto. Mais de 4 mil ajudas, mais de 1 bilhão investido, 6 milhões de horas, 6 milhões de horas de voluntariado, ou isso está acontecendo ou não está. As duas afirmações não podem ser corretas. Aí, como você está dizendo que não aconteceu isso, cabe a você provar que essa ajuda não aconteceu. Só que vai ser difícil, porque tem vídeo de voluntariado, você tem registros das doações. Então, já começa com desinformação que você está falando.
A igreja, sim, ajuda e ajuda muito, tanto no âmbito local, nacional e global. De onde que você tirou que não ajuda? Então, você está dando conselhos para o seu marido baseado em fake news, baseado em desinformação. Você está desinformando ele e ainda está aconselhando ele a não pagar o dízimo, que é o que você vai fazer agora aqui. E fazer com que ele entendesse, ele acabou concordando comigo. Até porque em 2016 ele teve um problema de saúde sério, teve que fazer cirurgia e tratamento. E aqui não é como no Brasil que você tem o SUS. Aqui o teu seguro de saúde ele paga uma determinada porção do teu tratamento, das tuas necessidades, das tuas despesas. E eu falei para ele pedir ajuda. Eu frequentava a igreja ainda na época. Eu falei para ele, conversa com o bispo, explica a tua situação, porque você sempre foi um dizimista integral há quantos anos na igreja. E ele recebeu um não bem redondo, dizendo que a igreja não poderia ajudá-lo. Peraí, vamos lá. Então, ó, você falou que seu marido teve um problema de saúde, isso ficou muito custoso, e aí, quando ele foi pedir ajuda para o bispo, ele recebeu um não bem redondo, né? Bem redondo. Esse não, foram as suas palavras aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou te dar o meu testemunho de ver pessoas que precisavam de ajuda médica e a igreja ajudou extensamente. Eu presto o meu testemunho de que eu vi, com esses 2 olhos que você está vendo aqui agora, de que a igreja ajudou, não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, foi muito mais de ajuda para pessoas que tinham um custo com demandas médicas e que tinham alguma dificuldade, a igreja foi lá e suportou esse membro. Então, primeiro ponto, isso acontece em larga escala. Eu vi, tá, várias vezes. Não posso dar detalhes, evidentemente, mas eu vi porque na igreja a gente aprende a ter um negócio chamado sigilo, né? Você não vai falar das coisas dos outros. Quem está recebendo ajuda e quem não está. Segundo ponto, essa tua história apresentada, eu tenho certeza que está faltando alguns pontos. Não é possível que um membro da igreja está precisando de ajuda e o bispo vai falar, não, bem redondo. Alguma coisa está faltando, alguma coisa não está contando, e sentindo que existe essa parte, portanto, que torna a história incompleta, fica difícil de analisar, né? Fica difícil fazer uma análise completa das coisas, uma vez que as coisas estão faltando partes aí. Não sei se é diferente nos Estados Unidos. Você que é membro aí da igreja, me fale se os bispos não estão ajudando aí, o que está acontecendo, como é que é. Mas, ao ler os manuais da igreja, a ver as coisas como elas devem funcionar, o membro ele deve contar com todo o suporte possível, conforme está registrado nos manuais. Todo o suporte possível. É claro que a igreja vai trabalhar para o membro se tornar autossuficiente, que é esse o propósito. Mas enquanto isso não acontece, tem uma pessoa passando fome, se tem uma pessoa morrendo, a igreja vai ajudar lá. E se ela não tem mais nenhuma alternativa, caso seja possível, certo? Então, agora o bispo só chegar e responder não, eu não sei, né? É muito estranho. Tá faltando elementos nessa história aí. Agora, com tudo funcionando certo, com o líder funcionando da maneira correta, o membro funcionando da maneira certa, o que acontece? É um ciclo perfeito do Senhor. O membro, ele tem o suporte e a assistência que ele precisa ali naquele momento e, junto com isso, ele cumpre com o mandamento do dízimo. E ele não fica com o recurso financeiro dele tirado, né? A igreja não chega a tirar mais ali. Aliás, não é isso que a igreja quer. Ela quer que você vá ainda mais para frente. Né? Por isso tem tantos recursos de emprego de todo lado. Enfim. Diferente do que acontece em outras denominações, como você vai ver, que é só a pessoa ali, né? Vários pastores aqui, não generalizando, tá? Você sabe muito bem que acompanha aqui o canal. Ixi, passou um carro na rua, acho que ele levantou água para todo mundo. Que vai comendo dinheiro da pessoa. Não, isso não tem na igreja. Para você ter uma ideia, o dízimo ele não é nem cobrado ali, não passa gente com saquinho, com gasofilaço, né? Que tem, enfim, cada um faz do seu jeito, mas nem tem isso lá. É discreto, a pessoa vai e compartilha no momento que é adequado ali para ela, tá? Então, esse aqui é o ponto. Com um círculo perfeito do Senhor, tudo acontece nos seus conformes, tá? Então, é muito estranho que essa história tenha acontecido dessa maneira,
eu acho que tem elementos faltando aí, tenho certeza, na verdade não acho não, que não está completa essa história. Agora, se o líder errou, isso é muito triste. Se ele não quis nem ouvir o que o seu marido estava passando, se ele não chegou nem a analisar se a ala poderia dar esse tipo de suporte ou não, é muito triste isso e é contrário aos manuais. Se a ala não pôde ajudar por outros motivos ou porque entendeu que tinha alguma questão a mais que a gente não está sabendo, aí não tem como eu falar, porque não tem como eu saber, né? Então, é isso. E aí, a questão do vídeo dela gira em torno do dízimo, né? Ela vai acusar a igreja, a igreja investe nisso, investe naquilo. Já levantei os pontos. Você precisa mostrar pra gente aonde esse dinheiro está mal investido. Ter um fundo não é errado. O errado é usar na finalidade que não deve ser usado, como a gente já demonstrou aqui muito bem, tá certo? Agora, no último vídeo do canal da Vânia Moore, por conta do marido dela não ter sido dizimista, ela revela aqui pra gente que ele não vai poder frequentar o templo e por isso que ela vai pagar o dízimo, né? E aí, rapaz, o vídeo ele vai descambando aqui, eu não vou conseguir reagir a tudo com você, por isso que eu tô adiantando aqui, mas ele vai descambando para um negócio que ela começa a tomar vinho aqui sem parar. Tá valendo. É tudo que eu quero. Tá? Olha lá, ó. Ai, deixa eu tomar um vinhozinho aqui, que coisa tá pesada, né? Olha lá, começou a entornar vinho. Rapaz. Tá pesada. E você vê que ela chega e faz assim, né? Com a boquinha, ó. Ela toma o vinho e faz assim, ó. Ainda dá aquela chapiscada no final. Aí, ó, não parou por aí não, ainda tem mais vinho, ó. Ai, meu Deus. Ó, risada alegre. Que é isso? Olha, mais vinho. Rapaz. Ó a chapiscadinha na boca. Olha só o que ele fala aqui. Daí que ela termina, ela vai assim, ó. Ô, Vânia, amor, para com esse negócio, cara. Para com essa vida, tu tá cansada já de falar mal da igreja, eu tô vendo teu semblante. Você não aguenta mais fazer isso daí. Chega, até onde vai te levar essa saga? Tudo, mas tudo, qualquer ponto. Se a igreja pintar hoje todas as capelas de azul, ela vai falar, mas azul, tá vendo? Ela vai criticar. E são umas críticas sem fundamento. Te deixo o questionamento aqui. Aponta aonde está sendo utilizado irregularmente. Fazer fundo de investimento não é irregular. Agora, se você levantar aquela questão que aconteceu com a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, de fato, tinha uma irregularidade no relatório da Inside Peak, que é a empresa associada à Igreja de Jesus Cristo, que cuida desses investimentos, e de fato, esses relatórios que estavam separados deveriam ser unificados e apresentados à SEC. E aí, com esse relatório unificado, você consegue ver em quais empresas a Inside Peak, que é associada à igreja, investiu nessas determinadas empresas. Você consegue saber o portfólio, né? Então você consegue saber que a igreja investiu no Google, na Microsoft, tem investimento na Tesla também, né? Eu falei Apple no começo do vídeo, mas se eu não me engano é na Tesla. Se eu não me engano, é na Tesla e eu não tenho certeza se é na Apple. Mas tem várias outras empresas que a igreja investe, fazenda, shopping, e é assim que você prospera numa sociedade capitalista, certo? O acúmulo não é para fazer algo mal, o acúmulo é para você manter a estrutura. Você não mantém hoje nada se você não tiver um fundo de investimento. É o jeito mais seguro de você fazer as coisas prosperarem. Então, você reclamar disso é a mesma coisa que você reclamar de uma pessoa fazer um fundo de reserva para suas contas. Você reclama das pessoas que fazem fundo de reserva? Não, por que a igreja não vai fazer? Uma igreja global, certo? E que maravilha, que bom que tem lá esse fundo, que bom que tem essa reserva toda. Sabe-se lá o que vai acontecer, o que o Salvador Jesus Cristo está planejando, tá? Agora, se você apresentar, como eu disse, que seja usado no local errado, aí é outra questão, aí a gente volta a conversar. Enquanto isso, está compartilhando desinformação, tu disse que a igreja não faz obra de caridade, ela faz sim, e faz muito, tanto no âmbito local quanto no âmbito global. Tem vários relatórios 2023, 22, 21, 21, uma série deles aí, você tem fotos espalhadas por toda a internet de trabalho voluntário da igreja.
e de investimento para todo lado, tá bom? Então, é a respeito disso que eu queria falar. Vânia Moore, você está cansada, seu semblante, ó. Olha o semblante de Vânia Moore, como é que tá. Você está cansado desse vídeo, para com isso. Vai ser feliz, certo? Ou, quer continuar falando do assunto, mas muda essa abordagem. Esse teu posicionamento enviesado, de revolta contra a igreja, tu não consegue esconder. No teu discurso você fala, eu não tenho revolta com a igreja, mas sai nas tuas palavras, dá pra ver. Tua expressão corporal, tuas respiradas, a cada frase que você solta, né? O vinho dela aí, ó. Quanto eu aqui no meu suco de uva. Você no vinho, tô preocupado, tem que maneirar nesse vinho aí, viu? Tá tomando muito. Tá bom? Então é isso a respeito do assunto do vídeo de hoje. Lembrando, quero que você tenha a possibilidade de ganhar esse presente aqui. Se torna parte do clube de membros aqui do canal. QR Code aí na tela. Link na descrição, link no comentário fixado e o próprio botão de Seja Membro. Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Sou grato por ter você aqui. Até ao próximo conteúdo desse canal. E fica agora com a imagem do vídeo anterior. Até mais.